a queda da terceira parte das estrelas. Além disso, os anjos mais malignos organizaram-se para atacar em grupo a ordem pacífica dos anjos. Imaginem a ordem de um sistema solar com seus planetas e satélites. Os grupos dos demônios podiam irromper no meio dessa harmonia de maneira selvagem, estendendo seus uivos, seu caos e o medo. Leviatã sentiu-se forte. Era o momento do seu máximo poder. Aos olhos de milhares de anjos, ele era Deus. O novo Deus, o Deus da força, o Deus da razão frente a uma divindade silenciosa que impunha uma doutrina de amor infantil, de humildade e de virtude. Satã tinha proposto uma alternativa, um novo reino, uma nova ordem, toda uma nova doutrina com as prodigiosas mentes que lhe tinham acompanhado. Satã tinha proposto um novo reino, agora o impunha. Inclusive, se colocou em dúvida a trindade de Deus. Por acaso temos visto essa trindade? Não será essa outra a maior imposição desse ser original? Como pode ser possível que a unidade suprema seja 3 pessoas? Não é essa uma história a mais que devemos acreditar de pés juntos? Confiadas em suas próprias ciências, muitas glórias antigas tinham se convertido em seres sarcásticos. Dúvida, sarcasmo, malícia. No ápice do seu poder, no mais escuro da noite, o dragão arrastou a terceira parte dos anjos com o rabo. Uma terceira parte das estrelas caiu. O resto resistiu com todas as suas forças ao poder da dúvida. Muitos tiveram que utilizar toda a energia de sua vontade para não se deixar arrastar numa espiral de ódio. Não deviam replicar com a mesma linguagem. Devolver o mal contra o mal era uma forma de começar a se tornar em algo parecido a ele. Na defesa do bem, alguns tinham se deixado levar pelas paixões desatadas. Por causa disso, alguns defensores da verdade mancharam seus espíritos imaculados. Como milhares de espíritos agora o comprovavam, o pecado era muito mais pegajoso do que eles tinham imaginado. Ele se ramificava, estendia-se como um vírus e aninhava-se nos corações daqueles menos perseverantes. A dúvida e a inquietação eram gerais. As verdades mais firmes pareciam se derrubar. E se em Deus houvesse se aninhado também alguma semente do mal? Se tantas grandes glórias tinham se manchado, caberia alguma mácula na fonte original? Ninguém negava seu caráter de fonte, de origem e de princípio. Mas poderia esse fato estar ligado sem dúvida à impossibilidade que estivesse manchado com alguma mácula? Tudo deve ser revisado, sentenciaram muitos. Tudo aquilo que temos aceitado sem contestar deve ser atentamente examinado sobre a luz da inteligência. Havia grupos de glórias inseguras, cuja única coisa que jogavam na cara de Deus era que talvez ele fosse fraco. É santo sim, mas parece-nos que é fraco, diziam. Uma terceira parte dos anjos caiu. A sensação de derrota espalhou-se naquela hora desgraçada. O dragão era forte. Era o momento mais escuro da noite. No meio desse triunfo incompreensível, o silêncio de Deus. 2/3 partes dos anjos se mantinham fiéis. Alguns deles lutando com todas as suas forças contra as tensões internas, que apenas podiam conter em seu seio, porém se preservaram puros, graças a um esforço supremo. No meio desse acontecimento sem razão, no meio daquela noite mais escura do que nunca, todos aqueles bons voltavam-se em direção à luz divina. Essa luz que se ocultava dentre as nuvens. Seus raios de luz eram belíssimos, porém silenciosos. Ficaria imóvel até que tudo fosse destruído? Já havia muito tempo que nada dizia. Havia silêncio naquela luz, porém ele observava tudo. Escutaram-se muitas orações dirigidas ao Altíssimo Trono de Deus para que agisse. Suplicavam-lhe: faz alguma coisa, Senhor, faz alguma coisa. Não permita que o mal continue a avançar. Os perversos alçavam o rosto e o punho e proferiam terríveis blasfêmias. Sacrilégios que horrorizavam os ouvidos dos inocentes espíritos. As glórias puras tapavam os ouvidos para não escutar. Não queriam escutar. Porém, tudo estava cheio desses uivos de ferozes bestas. Era o momento mais amargo com uma terceira parte dos anjos caídos no erro. É verdade que essa terceira parte era apenas uma pequeníssima fração que tinha descendido ao ódio. Apenas uma pequena quantidade de espíritos caídos tinham se malignizado até se converter em demônios.
Dentre eles, pouco a pouco, alguns tinham se tornado pavorosos monstros. O veneno destilava das bocas desse número de malditos. O veneno que se mostrava em suas faces era o veneno que tinha fermentado seus corações. Tratava-se de anjos envenenados, presas de um louco furor. Pelo menos eram poucos os demônios. O resto dos caídos simplesmente encontrava-se nas trevas do engano. Duvidavam, tinham prestado ouvidos à nova doutrina. O verme que corrói alguns, porém fracos, encontrava-se no meio realizando a sua obra. Por causa disso, era urgente lhes fazer entender, porque do contrário, se deixassem que a escuridão criasse raízes, acabariam gerando raiva e se converteriam em demônios. Não era fácil limpar um espírito. Entre eles dispunham da palavra como arma, como semente e como carícia. Também a oração e o sacrifício, as boas obras e o louvor a Deus. Sim, verdadeiramente o bem contava com as suas armas. Porém, no confronto entre o bem e o mal, sempre se tem a sensação de que o lado do bem é fraco, que está em inferioridade de condições. O mal parece ser sempre mais forte, que se movimenta com mais liberdade. Sobretudo, era difícil superar o silêncio de Deus, aquele silêncio sempre. Onde estava Deus? Nesse momento, muitos pensaram que os demônios poderiam vencer, que por alguma estranha razão que não compreendiam, a escuridão poderia vencer a luz. Não é que a fonte original deixe de existir, diziam. Não, seguirá existindo, e o fará rodeada dos seus, daqueles poucos que se agarrarem aos seus dogmatismos. A fonte e os seus ficarão relegados. Nós prosseguiremos com a nossa história. Temos toda uma história pela frente. Esse tem sido um ato livre que antes ou depois iria acontecer. Não se pode manter presos a milhares de milhões de espíritos como se fossem crianças. Não se pode manter a bilhões de vontades submetidas a uma só vontade. No final, triunfa a liberdade, a independência e a autonomia das mentes. Também o intelecto errado pode ter muita força. Dessa forma, alguns que não eram poucos disseram: e se houvesse alguma razão que não tenhamos considerado, pela qual as trevas possam preponderar definitivamente? E se alguma coisa ainda não entrou em nossos cálculos? Não estamos dizendo que a escuridão possa aniquilar a perfeição, mas e se ambas estivessem condenadas a coexistir? Talvez Deus seja um pai que não pode fazer nada contra a desobediência. Talvez exista uma raiz oculta de fraqueza na bondade. Talvez fora da esfera exista espaço para que o bem e o mal coexistam como duas opções indiferentes. Muitos espíritos se perturbaram. Muitos erraram pelos caminhos do pensamento. Alguns caíram no lamaçal da tristeza, outros na luxúria do ego, outros ainda na idolatria do dragão. Alguns outros se aperfeiçoaram na arte de dominar outros espíritos e deleitavam-se em forjar essas correntes, em caçar anjos nas suas redes de pensamento. Por trás de suas nuvens, Deus parecia imperturbável. Porém, assim como alguns espíritos foram consumando a sua transformação em seres de escuridão, outros refulgiram com um brilho mais puro. O céu era um campo de batalha. Em meio à desordem, mantiveram-se espaços de harmonia. Eram ilhas onde a fidelidade preservou-se. Anjos unidos que mantiveram seus vínculos de fidelidade entre si sobre a obediência a Deus. Lá fora estava o campo de batalha onde as forças do caos agiam. Nesse campo de luta entre muitos indecisos e fracos, os piores se satanizaram e os melhores se divinizaram sobre a ação da graça. Olhando sobre a ótica do hoje, aquele tempo de triunfo do mal não foi muito longo, porém nos pareceu interminável. Houve muito sofrimento, muita santidade manchada. Se os anjos houvessem podido chorar, muitas lágrimas teriam caído dos céus. Houveram anjos verdadeiramente torturados em seu espírito por outros anjos, os quais não mereciam mais o nome de anjos, e sim de demônios. No meio dessa desolação e luta, dessa falta de esperança, vários anjos santos que tinham se dedicado à oração e à contemplação profetizaram a mesma mensagem em diferentes pontos do mundo angélico, sem que ninguém o esperasse. Clamaram com solene voz e tão forte que até os mesmos demônios o escutaram. Deus disse assim: meu é o poder e minha é a glória. Meu braço forte poderia conhecer a vitória agora mesmo.
Ninguém pode resistir à minha decisão. Apenas uma palavra da minha boca e o nada seria de novo a morada eterna dos malvados. Eu tiro do nada e posso devolver ao nada. Eu não luto contra ninguém, porque ninguém pode lutar comigo. Eu mesmo poderia botar ordem com a minha destra, porém outros são os meus planos. Aqueles que agora acreditam serem invencíveis serão vencidos por simples criaturas. O mal não apenas recuará, mas será expulso dos céus. A humilhação será plena. Escutem. Não será o meu braço, mas outros anjos os que levarão a cabo o meu desígnio. É esta a minha decisão, e assim será feito. Os demônios ficaram perplexos. Como era possível que tantos anjos tinham combinado em dar a mesma mensagem? Por um momento sentiram arrepio de pensar que o dito fosse verdade. Porém, em seguida, recobraram-se e lançaram novos gritos de luta. Voltaram para a batalha e colheram novas vitórias. O diabo avançava como um gigantesco monstro com muitas patas que terminavam em garras. Como um monstro de pescoço longo e boca de dentes de aço rodeado por uma multidão de seres infernais. Satanás avançava com passo pesado, como se ninguém pudesse detê-lo.